Qual a importância dos dados do balanço de pagamentos? Assim como em outras áreas do conhecimento, a análise ela prescinde de conceitos e de informações robustas que permitam a compreensão dos fenômenos em tela. No caso dos fenômenos econômicos, os dados vêm dos sistemas de contas nacionais, dos registros sistemáticos de estatísticas nas subunidades, nas empresas, nas famílias, a partir de dados, por exemplo, lá do imposto de renda. Então, existem várias fontes de dados que nos permitem, a partir de conceitos e de modelos, estabelecer análise sobre os fenômenos que nós desejamos compreender. As relações econômicas entre residentes e não residentes são registradas no balanço de pagamentos por definição. Isso nos permite compreender o que está acontecendo nas relações entre uma economia e o resto do mundo. Mas também o balanço de pagamentos nos traz informações que fazem com que a análise da dinâmica interna fique de alguma forma, direta ou indireta, mais clara. Por exemplo, se uma economia está crescendo num ritmo muito superior à sua capacidade de produzir, ou se ela está gastando mais, para ser mais preciso, do que aquilo que era capaz de produzir em determinado momento, isso vai se refletir num aumento na importação de bens e serviços, lá nos resultados da balança comercial, nos resultados em conta corrente. Se esses resultados se deterioram muito rapidamente, muito intensamente, é um sinal de algum desequilíbrio interno, por exemplo. Então, os dados do balanço de pagamentos permitem orientar os tomadores de decisão, tanto aqueles que estão formulando as políticas públicas, aqueles que estão analisando as políticas públicas, como quem está tomando decisões na esfera privada. Eu vou investir num país, não vou investir num país, isso é uma empresa, uma pessoa física, quando decide comprar um título de dívida ou uma ação emitida por uma empresa de um país, vai olhar para as relações entre esse país e o resto do mundo, seus fundamentos macroeconômicos. E o balanço de pagamentos nos permite ter acesso a esse tipo de informação, e aí nós vamos tratar de mostrar exemplos nesse sentido. O Banco Central do Brasil é a instituição que fornece os dados do balanço de pagamentos. Na sua publicação mais recente do relatório trimestral da inflação, na qual se analisa o conjunto do desempenho macroeconômico do país, internamente nas suas relações com o resto do mundo, tem uma projeção do que vai ser o resultado do balanço de pagamentos em todas as suas principais contas, levando em consideração nesse momento os efeitos da pandemia que já se fazem sentir sobre o comércio internacional, sobre vários serviços, turismo, por exemplo. Então, entre a edição de junho e a de março de 2020, houve uma série de revisões do resultado em transações correntes, com déficits menores, porque os vínculos com o resto do mundo vão diminuir, as pessoas vão estar viajando menos, adquirindo menos bens e serviços com o resto do mundo. Também estaremos vendendo menos para o resto do mundo, mas no conjunto as projeções do Banco Central indicam um déficit em conta corrente um pouco menor e também agora um resultado negativo na conta financeira também um pouco menor. Então isso aqui é só um exemplo, nós não vamos tratar de fazer análise da conjuntura nesse momento, porque não cabe, mas que tipo de dado, de informação e como isso pode ser processo de avaliação por tomadores de decisão, no caso, tomadores de decisão na esfera pública, que estão cuidando da gestão monetária e financeira, mas também na esfera privada. Com base nessa mesma publicação, nós vamos ver a evolução do balanço de pagamentos em conta corrente, que é um indicador importante, porque a diferença do que nós vendemos para o mundo de bens e serviços e gastamos de rendas com respeito àquilo que nós recebemos de rendas diversas. O Brasil é estruturalmente deficitário, nós usamos mais recursos do mundo do que o contrário, em conta corrente. Aqui pega uma janela de 25 anos, em que nós tivemos um pequeno interregno no começo dos anos 2000, de resultados positivos, mas esses resultados são exceções num plano histórico. Se nós pegarmos lá de 47 até hoje, que nós temos dados padronizados, nós vamos observar isso. Da mesma forma, os resultados em conta corrente geral se deterioram quando a nossa taxa de câmbio real e efetiva se aprecia. No caso, é uma queda do indicador que está medido no eixo direito. Há uma relação entre essas duas coisas. Aqui é o mesmo dado em transações correntes, o valor mês a mês acumulado em 12 meses
e com proporção do PIB. Nós vemos que mais recentemente, o último dado é maio, nós temos um déficit um pouco acima de 40 bilhões de dólares, que equivale a 2,5% do PIB. Esse dado aqui já vem de uma publicação mensal do Banco Central, que aparece lá notas para a imprensa, estatísticas do setor externo. Tem da área monetária e financeira e da área fiscal. E é sempre no final do mês que o dado novo é disponibilizado. Desmembrando os resultados em conta corrente, nós já podemos ver, por exemplo, que o efeito da pandemia até maio, dado acumulado, comparativamente, janeiro-maio 2020 sobre 2019, uma queda em viagens, né? Também o resultado da balança comercial, as importações caíram, né? O nível de atividades cai como um todo, as famílias e as empresas estão gastando muito menos e também estão importando menos, que é parte do gasto, comparativamente ao período anterior. E as exportações também estão um pouquinho menos dinâmicas nesse momento, porque o mundo inteiro está se paralisando. Então, gastos em viagens, transportes diminuem, outras despesas diminuem, mas não na mesma proporção. Uma modalidade de fluxos de capital considerado mais estável e, portanto, uma fonte de financiamento dos resultados em conta corrente, como nós vamos ver, é a entrada líquida de investimento direto no país. Então, esse aqui é o valor acumulado em 12 meses também, então é alguma coisa que no período recente excede a 50 bilhões e se aproxima aí de 13,5 por pontos percentuais do PIB no resultado, que aparece em linha no gráfico, né, na parte vertical direita. Né? Então, o valor na parte esquerda e na parte direita em termos percentuais do PIB. Esta informação já é entrada de capital estrangeiro no mercado doméstico brasileiro para comprar ações, para comprar títulos de dívida. Esse é o resultado líquido, não é a diferença entre entradas e saídas. Nós observamos na barrinha, que é o resultado acumulado em 12 meses, que já no final de 2019, antes dos primeiros sinais da pandemia na própria China, nós estávamos assistindo a um movimento de aumento de saídas líquidas de recursos de investidores estrangeiros no Brasil. Então tem alguma coisa da dinâmica da economia brasileira que está chamando atenção aos investidores estrangeiros que estavam retirando seus recursos do país. Isso se aprofunda com a pandemia, mas é um movimento anterior.